O céu cinzento se estendia, refletindo a tristeza que pairava no coração de Ana. Seu olhar fixo na velha casa da infância, uma construção desgastada pelo tempo e pelas memórias, revelava que ali não haviam apenas paredes e janelas, mas lembranças inconfundíveis de dor e desilusão. Ao aproximar-se da entrada, o som do vento soprou em seu rosto, trazendo consigo o odor de madeira podre, como se a própria casa estivesse gemendo sob o peso do passado. As folhas secas dançavam pelo chão, arrastadas como se também estivessem ansiosas por escapar daquele lugar. A barriga saliente de Ana a lembrava constantemente de que o futuro, por mais incerto que fosse, precisava ser encarado. Ela estava sozinha, carregando não apenas o peso da gestação, mas também o fardo de uma história marcada por traições e abandonos. Com o corpo cansado e a alma agitada, Ana hesitou diante da porta entreaberta. O vento sussurrou nos seus ouvidos, como se tentasse convocá-la a entrar, mas cada passo em direção à entrada parecia um desafio contra as vozes do passado. Os olhares reprovadores dos vizinhos eram como lanças, atravessando sua pele. Sentia as palavras silenciosas se espalhando pelo ar, pesadas e desconfortáveis. Lá vem ela de novo. Podiam ouvir em suas mentes, e junto a elas, o julgamento cortante. Ana virou o rosto, escutando o barulho de uma porta se fechando abruptamente ao fundo. Uma sensação de urgência a invadiu. Não poderia mais adiar sua própria vida. Com um suspiro, Ana cruzou a entrada, forçando-se a dar o primeiro passo. A luz fraca filtrava-se pelas janelas sujas, revelando um ambiente empoeirado que parecia há tempos esquecido. O cheiro de mofo penetrou em suas narinas, trazendo à tona memórias que ela gostaria de apagar. Ali, cada cômodo guardava segredos, cada parede respirava a história da vida que viveu. Uma vida que agora estava praticamente à deriva, sem referências, sem âncoras. No pequeno hall, a madeira rangia sob seu peso, e as sombras dançavam ao seu redor, sentimento de vigilância adentrando seu corpo. Era como se a casa estivesse viva, prestes a contar sua versão da história. Ana sentiu o frio na espinha ao lembrar-se dos momentos felizes que ali vivera. Risos, festas, planos para o futuro. Tudo desmoronara, levado pelo tempo e pelas ações de outras pessoas. No fundo da casa havia um quarto que ela não se atrevia a encarar, um lugar que carregava as marcas mais profundas de sua dor. Durante anos, prometeu a si mesma que nunca mais retornaria. Mas agora, para seu espanto, ela sabia. Era ali que precisaria recomeçar. Ana levou uma mão à barriga, fechando os olhos, e fez uma promessinha silenciosa a si mesma e ao bebê que trazia consigo. Não importava o quanto essa casa fosse repleta de memórias dolorosas, não importava quão deslocada se sentia, ela tinha que lutar por um novo começo. O peso do passado ainda estava sobre seus ombros, mas a esperança, longa e fina como um fio de luz, iluminava seu caminho. E assim, com passos hesitantes, mas decididos, Ana começou a se enraizar nesse espaço repleto de dor, decidida a reescrever sua história. Os primeiros dias na casa foram uma luta constante para Ana. Assim que o sol surgia, a luz filtrava-se pelas janelas empoeiradas, iluminando uma mistura de esperanças e frustrações. A rotina começava antes mesmo do dia clarear. As toalhas estavam sempre por lavar e o local precisava de uma limpeza efetiva. Mas as tarefas pareceram se multiplicar na sua mente, e a ideia de um novo começo esmorecia frente ao cansaço que batia em seu corpo. Os móveis estavam quebrados, a mesa arranhada e os utensílios de cozinha, em sua maioria, guardados em caixas empoeiradas. Ana buscava nas prateleiras o que poderia remendar, mas muitos itens estavam estragados, inutilizáveis, e isso pesava em seu coração. Um diálogo interior a acompanhava durante as horas do dia. Você vai conseguir, você precisa ser alguma coisa, pensava, tentando encontrar um ânimo que lhe escapava a cada instante. Lucas, seu filho de 5 anos, observava em silêncio. Os olhos dele, grandes e curiosos, refletiam uma confusão que ela não conseguia entender completamente. Ele se apoiava em uma das paredes, escorando o corpo enquanto assistia à movimentação da mãe, como quem observa um espetáculo.
Ana sentia que a pressão aumentava. Era como se as expectativas que ela tinha quanto a esse recomeço caíssem sobre os ombros pequenos do garoto. A preocupação a acompanhava como uma sombra, mesmo quando ele não dizia uma palavra. Certa manhã, Ana decidiu preparar um café da manhã simples. O cheiro forte de café fresco misturou-se ao odor da madeira antiga e úmida, criando uma atmosfera agridoce. As mãos tremiam sutilmente enquanto ela despejava o líquido nas canecas. Naquele momento, um estrondo ecoou pela casa, seguido de risos agudos de Lucas, que havia derrubado um brinquedo. O riso do filho despertou uma faísca de alegria dentro de Ana, momentaneamente esquecendo-se das dificuldades. Mas a rotina não era feita somente de momentos bons. O cansaço aumentava na medida em que o sol se punha e os olhos dela se fechavam antes mesmo de dar-se conta, uma luta contra o sono que a consumia. Olhando pela janela, podia sentir o peso do dia espremendo suas esperanças. Ela aspirava a um novo começo, mas tudo parecia tão distante, como se o passado estivesse sempre bem ali, observando. Nas noites silenciosas, os sussurros do vento contavam histórias que Ana não queria ouvir. A casa, já antes considerada um lugar de acolhimento, agora punha em xeque seu propósito. Havia momentos em que o coração dela acelerava, imaginando um som, um grito, uma risada que ecoava nas paredes. Poderia ter jurado ouvir o eco de vozes passadas soar entre os cômodos. Com o tempo, Ana percebeu que o silêncio de Lucas não era apenas simples curiosidade. Havia algo mais. Ele muitas vezes a observava, como se quisesse dizer algo, mas não conseguia achar as palavras. A conexão que existia entre eles era frágil e intensa, envolta em um misto de amor, medo e insegurança. O que estou fazendo com a vida dele? Essa pergunta atormentava Ana. O medo de não ser uma boa mãe reverberava em seu peito, um eco do grito de "você não é boa o suficiente", que havia escutado tantas vezes na vida. E assim, os dias passavam. Uma luta silenciosa contra as memórias, um caminho incerto, e a decisão de tentar reescrever a história ainda pulsava em cada batida de seu coração. Em cada ação simples na rotina cansativa, Ana encontrava pequenos lampejos de esperança. Ela estava decidida a construir um futuro melhor, não apenas para ela, mas principalmente para Lucas. Seus olhares se cruzavam entre tarefas e silêncios. Pequenos gestos de afeição tornavam-se seu porto seguro. Ana percebeu que mesmo nas horas mais difíceis, era nas expressões de Lucas que ela encontrava a força necessária para continuar. E assim, enquanto a luz da manhã filtrava-se novamente pela janela, Ana se preparava, respirando fundo, determinada a fazer daquele lar algo mais do que apenas um abrigo. O cansaço se tornava um companheiro constante na vida de Ana, mas havia algo que a mantinha viva: Lucas. Ele estava sempre ao seu lado, observando-a com um olhar atento e curioso que parecia entender a profundidade das pequenas derrotas que ela enfrentava. Esses momentos de conexão entre mãe e filho eram como mini-ilhas de esperança em um mar de incertezas, e Ana se agarrava a eles com todas as forças. Certa manhã, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu em tons de laranja e dourado, Ana preparou um café da manhã simples. As mãos ágeis cortavam o pão, enquanto ela tentava ignorar as manchas de umidade nas paredes. O aroma do café fresco preenchia o ar, misturando-se ao cheiro de madeira desgastada. O ambiente, embora pesado, começava a ganhar vida com os movimentos de Ana. Lucas entrou na cozinha ainda de pijama, os cabelos desgrenhados e os olhos sonolentos, mas cheios de curiosidade. Ele se aproximou, enfiando as mãozinhas nas costas e observando-a com uma seriedade desconcertante. O olhar dele parecia perguntar: "O que você está fazendo, mamãe?" Ana sorriu, atribuindo ao garoto uma importância que muitas vezes ela própria não via em si. "Vamos fazer panquecas?" sugeriu, tentando iluminar o momento com um pouco de normalidade. Lucas piscou, os olhos brilhando ao ouvir a promessa de algo doce e saboroso. A alegria dele se refletiu nas pequenas feições, as bochechas subindo enquanto um sorriso se formava em seus lábios. Enquanto as panquecas assavam na frigideira, Ana notou que seu filho a observava em silêncio.
Ele prestava atenção em cada movimento, em cada gesto. Era como se, mesmo na fragilidade, a força dela ressoasse através dele. O riso suave de Lucas ao comer, a maneira como suas pequenas mãos se encheram de mexidas em seu prato, eram pequenos lembretes de que a vida ainda guardava momentos bons, mesmo nas dificuldades. O som do vento soprando lá fora invadiu a casa, misturando-se ao barulho do mundo. Era uma melodia familiar, de folhas balançando e da madeira rangendo sob a pressão do clima. Ana ficou em silêncio, fechando os olhos por um instante, ouvindo a canção da natureza. O vento sussurrava segredos e histórias que se entrelaçavam com seu próprio passado. E, como se esse sopro tivesse vida, Ana se lembrou das histórias que sua mãe contava sobre aquela casa. Memórias de veranicos, risadas e carinho. Momentos que um dia foram realidade. Depois do café, enquanto começavam a limpar a bagunça, a presença retrocedeu sobre os utensílios de cozinha. Ana se inclinou para pegar um pano de prato na gaveta quando algo chamou sua atenção. No fundo da gaveta, um pequeno objeto coberto de poeira e quase esquecido. Era uma colher de madeira antiga, uma herança de família. Ao tocar na superfície rugosa, uma onda de nostalgia a atingiu como um tsunami de recordações. Ana se lembrou de sua avó sempre na cozinha, preparando pratos deliciosos enquanto contava histórias sobre amor e coragem. O cheiro da comida se misturava ao riso. Em um instante, a colher não era apenas um utensílio. Era uma conexão, um pedaço de história que lhe ligava às suas raízes. Voltou-se para Lucas, segurando a colher como um tesouro. Olha, Lu, essa era da vovó. Ela usava para fazer a nossa comida. Ana disse, segurando a colher com ternura. Os olhos de Lucas brilharam e ele estendeu a mão, tocando a madeira com um misto de curiosidade e reverência. Vovó? Ele repetiu. A palavra um eco suave no ar, um lembrete da presença que ainda persistia de alguma forma. Sim, a nossa vovó. Ana respondeu, o coração aquecendo. Decidiu que naquele dia contaria a Lucas sobre sua avó. Ela se sentou no chão, puxando-o para mais perto. Ela era uma mulher forte, sabia? Contava histórias maravilhosas e sempre fazia os melhores doces. Enquanto falava, os olhos de Lucas se fixavam em seu rosto, absorvendo cada palavra e cada emoção. Ana começou a se sentir mais leve ao compartilhar esse pedaço de si, como se o ato de lembrar e contar história estivesse ajudando a construir um elo entre eles. O riso contido deles ocupou a sala, tingindo as paredes com luz. A conexão estabelecida por meio das memórias de sua avó começou a criar raízes, fortificando a relação entre mãe e filho. Era uma base necessária, capaz de suportar as tempestades que inevitavelmente viriam. Ana percebeu que, mesmo nas dificuldades, havia um lugar seguro entre eles, reforçado pelo amor, pela história e pela esperança. E ao final daquela manhã de panquecas e memórias, Ana fez uma promessa silenciosa para si mesma. Estava determinada a fazer da casa não apenas um lar, mas uma fortaleza, onde risos e histórias pudessem habitar. Um lugar onde Lucas cresceria cercado de amor, mesmo quando as dificuldades se apresentassem. Iratzvatz. Os dias continuaram a passar, entrelaçados por uma mistura de alegria simples e lembranças que insistiam em voltar. Ana tentou manter a nova dinâmica em sua casa, alimentando o amor que havia criado com Lucas, mas a verdade é que as memórias do passado a acompanhavam, sombras que não se afastavam completamente. Certa manhã, o céu estava cinza e carregado, e uma chuva fina e insistente começava a cair, como se o tempo estivesse refletindo o peso que ainda sentia em seu coração. Lucas estava brincando no chão da sala, sua energia infantil contrastando com a melancolia da chuva que caía. Ana havia tentado manter a casa em ordem, mas havia dias em que tudo parecia escapar de suas mãos. A lida com o lar se tornava um esforço constante e exaustivo. Enquanto arrumava os brinquedos espalhados, seus olhos caíram sobre uma caixa empoeirada que estava guardada em um canto. Curiosa, Ana puxou a caixa para mais perto. Ao abrir, encontrou objetos antigos e fotos.
pedaços de um passado que pareciam surpresas e recordações. Entre eles, havia um retrato desgastado de sua avó e da mãe dela, sorrindo. Assim que o olhou, uma onda de saudade a atingiu. "Por que você teve que ir embora, vovó?" Murmuro, sentindo que cada pergunta não feita ecoava em sua mente. A presença da avó ainda parecia tão viva, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Ana lembrou-se das tardes ensolaradas em que passava na cozinha, ouvindo os conselhos dela, como pequenos tesouros que contavam sobre a vida, o amor e a força nos dias difíceis. Aquela mulher era a personificação da resiliência, e, sem querer, Ana se viu comparando-se a ela. A cena da traição de seu ex-parceiro tornou-se um filme repetido em sua mente, e Ana se permitiu recordar cada detalhe. Ela recordou a noite fatídica em que a confiança dela desmoronou. A frustração tomou conta de si enquanto buscava as respostas que nunca vieram. Como pude ser tão cega? O deslizar das mãos dele, os sorrisos enganosos, afetavam agora sua confiança em si mesma. Com cada nova lembrança, uma parte dela se despedaçava. Ana se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que agora caía com mais intensidade. O céu estava cinza, igual ao que sentia dentro de si. Ela tentou afastar os pensamentos, mas era difícil quando tudo e todos na casa pareciam silenciosos, como se esperassem que ela fizesse algo. O vento soprou, e o silêncio foi quebrado pelo som de um trovão distante, ressoando como uma chamada para enfrentar o que a incomodava. Lucas, tomando nota da expressividade da mãe e a tristeza que ela tentava esconder, se levantou do chão. Ele se aproximou, com os olhinhos brilhantes e uma expressão preocupada. "Mamãe, você está triste?" Perguntou com a sinceridade única de uma criança de 5 anos. Era como se, de alguma forma, ele tivesse captado suas emoções, uma conexão que ainda ela não entendia completamente. Ana se agachou, olhando nos olhos do filho. Ele era seu farol em meio à escuridão. "Não, meu amor, só estou pensando um pouco, certo? A chuva sempre traz um pouquinho de tristeza, mas depois faz brotar flores lindas", respondeu, tentando sorrir, embora uma lágrima escorresse pelo rosto. Ao ver a lágrima, Lucas se aproximou, envolveu os braços pequenos em torno dela e fez um gesto carinhoso, como se estivesse fazendo uma mágica que pudesse tirar a dor dela. Aquele abraço improvisado fez com que Ana sentisse um peso a mais saindo de sua alma. Era como se o amor do filho estivesse, por um momento, lavando suas feridas. Não eram aquelas as memórias que ela gostaria de carregar, mas naquele instante, uma nova recordação se formava em sua mente, onde poderia buscar consolo e força. Ana limpou a lágrima e, com um sorriso forçado, pegou a mão de Lucas e sugeriu: "Que tal fazermos algo juntos? Pode ser divertido." O olhar dele se iluminou, e a ideia de uma nova atividade acendeu um fogo em seu coração que vinha se apagando há muito tempo. "Vamos fazer uma fortaleza com os travesseiros", Lucas exclamou, e Ana não pôde deixar de rir. A inocência dele era uma lufada de ar fresco em meio a tanta angústia. Juntos, eles foram até o quarto pegando almofadas e cobertores. Lucas, com energia contagiante, organizou tudo, enquanto Ana se perdeu naquele momento simples, permitindo-se rir e brincar como se não houvesse passado. A fortaleza tomou forma, e logo estavam dentro dela, cercados por travesseiros, como se estivessem criando seu próprio mundo mágico. Os risos de Lucas ressoavam pelo ambiente, e Ana se permitiu aproveitar aquele momento, um respiro em meio ao caos emocional que antes a consumia. A fortaleza simbolizava um abrigo não apenas físico, mas emocional, onde eles poderiam se refugiar do mundo exterior. "Esse é o nosso lugar seguro", Ana pensou enquanto observava Lucas empoleirado em cima de uma pilha de travesseiros, sua expressão iluminada. Dentro daquele espaço havia amor, riso e a força de um recomeço, e foi nesse exato instante que Ana percebeu que precisava focar na construção de novos padrões, na formação de uma nova história, uma que fosse diferente do que experimentara antes. Mais tarde, enquanto o dia se transformava em noite e o céu se tingia de um tom mais suave, Ana e Lucas sentaram-se em sua fortaleza improvisada.
As vozes do mundo pareciam distantes e o som da chuva agora era mais suave, mais tranquilo. Ana tomou um momento para olhar para Lucas, que observava as sombras das paredes se esticando conforme o dia se despedia. Você sabe, Lucas, às vezes a gente passa por tempestades, começou ela, mas depois que elas vão embora sempre vem um arco-íris. O garoto olhou para ela, os olhos grandes, absorvendo cada palavra. E esse arco-íris é como nossa fortaleza. Ele pode ser construído com todas as memórias que queremos e com as histórias que sonhamos contar um dia. Lucas sorriu, como se entendesse o que sua mãe tentava colocar em palavras. E ali, entre os travesseiros e as cobertas, Ana percebeu que, mesmo vivendo à sombra de uma dor antiga, havia espaço para novas memórias e que, ao lado de Lucas, a vida poderia recomeçar de verdade. Enquanto envolvia Lucas em um abraço apertado, Ana sentiu a presença de sua avó ao seu redor, como um eco que irradiava amor e força. Era como se as histórias que haviam passado pela sua vida estivessem se entrelaçando novamente, criando um tecido novo, impregnado de esperança. Essa era a história que ela desejava viver e contar, a nova fortaleza que engolia a dor e exibia um futuro vibrante e cheio de possibilidades. A manhã seguinte amanheceu com um céu claro e a luz do sol entrava pela janela, misturando-se ao cheiro fresco da terra molhada. Ana se sentou à mesa da cozinha, observando Lucas enquanto ele devorava panquecas. A alegria dele era contagiante, mas uma sombra ainda pairava sobre ela. A rejeição da vizinhança continuava a ser uma cicatriz aberta em seu coração, lembrando-a de que, embora houvesse momentos de felicidade, o peso do passado não desaparecia facilmente. Enquanto limpava a mesa, Ana se distraiu ao ouvir murmúrios vindos de fora. As vizinhas cochichavam, lançando olhares disfarçados, e os comentários se transformavam em flechas cortantes. Olha ali a mãe solteira. Parece que não dá conta. As palavras a atravessaram como punhais, fazendo seu peito apertar. Cada dia era uma luta interna para manter a cabeça erguida e se justificar perante aqueles que nunca conheceriam sua verdadeira história. Ana respirou fundo, tentando afastar a insegurança que tentava se infiltrar. Ela sabia que precisava mudar a narrativa que estava vivendo. Olhando para Lucas, seu sorriso inocente iluminava tudo ao redor. É isso que importa, pensou, a determinação crescendo dentro de si. Ela não era apenas uma mãe solteira, mas uma mulher forte que se esforçava para criar um lar cheio de amor e risos, apesar dos desafios. Vamos fazer algo divertido hoje? Ela propôs, tentando evitar as nuvens escuras que permeavam seus pensamentos. Lucas se animou, os olhos brilhando como sempre fazia quando havia uma promessa de aventura. Sim, o que? Mamãe? Ele perguntou, o entusiasmo transparecendo. Que tal uma caça ao tesouro pelo quintal? Ana sugeriu. E quando Lucas pulou de alegria, sentiu seu coração aquecer. A ideia era simples, mas naquele momento, ela percebeu que poderia ser o início de um novo capítulo nas memórias que estavam construindo juntos. Depois de preparar algumas pistas e pequenos tesouros, Ana observou Lucas correr pelo quintal gritando de excitação enquanto encontrava cada surpresa que ela havia escondido. A diversão dele era contagiante e, aos poucos, Ana foi se esquecendo dos olhares de julgamento. Ela estava criando algo bonito, algo que valia a pena, e não havia mais espaço para a negatividade alheia. No entanto, mesmo enquanto a alegria se estabelecia, os olhares da vizinhança persistiam como espectros à espreita. Eram sussurros que ecoavam em sua mente, mas havia uma nova sensação de firmeza dentro de Ana. A descrença dos outros não deveria e não poderia definir sua história. Com um sorriso provocado pelas travessuras de Lucas, começou a cultivar um novo mantra em sua mente. Sou suficiente. O dia continuou com risadas e brincadeiras, até que chegaram a hora do jantar. Mais tarde, enquanto preparava uma refeição simples, Ana pensou em sua avó. Ela lembrava de como sua avó a havia ensinado a cozinhar, tornando cada prato uma história em si, cheia de amor e ensinamentos. Para Ana, cozinhar significava trazer vida à casa,
mas também era um momento de conexão com o passado. Em sua memória, as instruções de sua avó se misturavam a risadas e abraços. Com Lucas saltitando ao redor, Ana decidiu que criaria um novo prato, um que poderia ser chamado de especial. Enquanto misturava os ingredientes, lembrou-se de que poderia dar um novo significado ao que fazia, misturando seu amor e a força que sempre herdara. Era uma forma de dizer à vizinhança que estava ali, viva e determinada. No momento em que se sentaram para jantar, Ana percebeu que havia criado mais do que apenas uma refeição. Em sua simplicidade, havia emoção e significado. E Lucas estava atento, ouvindo sua mãe contar histórias sobre a avó. Os olhos dele fervilhavam com curiosidade, e Ana se sentiu novamente conectada ao que realmente importava. Você sabia que a vovó fez esse prato da primeira vez que a mamãe comeu só com as mãozinhas? Ana perguntou, rindo ao lembrar-se da bagunça. Ao ouvir isso, Lucas riu, imaginando a cena em sua cabeça, e Ana viu que estava construindo mais do que apenas uma refeição. Estava criando memórias. Havia ainda um certo peso nos olhares da vizinhança, mas Ana decidiu que, em vez de permitir que isso a afetasse, iria usá-los como impulso. Não importa o que eles pensam. O que sabemos um do outro é o que realmente importa. Aquela certeza começou a agitar-se dentro dela. Depois do jantar, enquanto as estrelas brilhavam lá fora, Ana tomou um tempo para agradecer a cada experiência que vivera até ali. O passado ainda a assombrava, mas a dor havia se tornado uma parte de sua identidade. E agora, ela esperava a transformação liderada pelo amor e a alegria de Lucas. Eu não sou apenas quem eles olham. Eu sou a mulher que vou continuar a lutar por nós. E enquanto as sombras do preconceito ainda rondavam, Ana se sentiu mais forte do que nunca, decidida a lutar pelo lar, pelo amor e por um futuro que lhe pertencia. Os dias passaram em um compasso confortável, e a vida de Ana e Lucas estava se encaixando como peças de um quebra-cabeça. A rotina, agora repleta de momentos leves e carinhosos, oferecia um alívio das sombras deixadas por um passado tumultuado. No entanto, enquanto essa nova fase se desenrolava, Ana não conseguia ignorar os olhares dos vizinhos que ainda pareciam persistir como ecos de uma desaprovação inabalável. Um determinado dia, Ana teve uma ideia que poderia transformar essa sensação de vulnerabilidade em poder. Olhando pela janela, a casa herdada de sua avó o chamava. É hora de dar vida a esse lugar, pensou. Aquela casa, que antes evocava memórias de tristeza e abandono, poderia se tornar um símbolo de renascimento e esperança. No dia seguinte, animada, Ana pegou as chaves da herança, enquanto Lucas a observava com expectativa. Vamos fazer dela um lar de verdade, Lu. Um lugar onde as risadas sejam mais altas do que qualquer sussurro, ela disse, sua voz vibrante. Ele concordou, seus olhos brilhando. Quando chegaram à casa, Ana respirou fundo. O ar estava carregado de poeira e lembranças. Ao entrarem, ela viu móveis cobertos por lençóis, quase como se estivessem esperando para ser redescobertos. Enquanto Lucas se aventurava em meio aos trastes com entusiasmo, Ana começou a retirar a coberturas brancas, revelando a beleza do espaço. No entanto, logo notou que um carro de um vizinho estacionava do lado de fora. O coração dela disparou ao ver a mesma vizinha que sempre fazia comentários cruel. O olhar dela era de julgamento, mas Ana se recusou a se deixar abalar. Em uma fração de segundo, toda a insegurança que ela acreditava ter superado estava voltando. Ah, mais um projeto para a mãe solteira, não é? Disse a vizinha com um sorriso sarcástico. Ana sentiu o calor subir ao rosto, mas decidiu que não deixaria isso a atingir. O que importa é o que estou construindo aqui, pensou. Na verdade, estamos renovando a casa, dando a ela e a nós uma nova chance. Ana respondeu, sua firmeza surpreendendo-a. O desafio daquela comparação desagradável a alimentou de determinação. Não eram palavras vazias, mas a essência de seu novo propósito. Ao voltar sua atenção a Lucas, que estava concentrado em um brinquedo na sala, Ana sentiu um novo ânimo. Eu não sou só a mulher que eles veem. Eu sou uma mãe, uma lutadora. Naquele momento, decidiu que reformularia não apenas a casa, mas sua própria história.
A transformação do espaço se tornaria um reflexo do que Ana realmente era. Alguém que resistia, que sorria apesar da dor, que oferecia a Lucas um lar seguro e feliz. Enquanto ações simples a conectavam a novas memórias, Ana encontrou uma força que transcendia o preconceito. Juntas, ela e Lucas estavam criando um futuro que não seria definido pelas críticas. À medida que arrumavam e limpavam, risadas e conversas começavam a preencher aquela casa, dissipando a poeira e as lembranças ruins. Ana percebeu que estava plantando sementes de amor e esperança, e cada pequena mudança trazia à tona a coragem que estava cultivando dentro de si. Aquela jornada em direção à nova vida havia apenas começado, mas mesmo com o peso do olhar alheio, Ana se sentia mais forte a cada dia. O lar que estavam construindo juntos significava que não apenas resistiam, mas prosperavam, firmando raízes em um novo solo, onde o amor seria a verdadeira herança que deixariam para trás. Com o passar dos dias, a reforma da casa se intensificou e a mudança no ambiente trouxe um novo vigor à vida de Ana e Lucas. A cada movimento de pincel, cada metro de papel de parede colado, estavam criando não apenas um espaço físico, mas um lar, um abrigo pulsante cheio de histórias e memórias que ainda seriam escritas. As paredes começaram a tomar cores vibrantes, refletindo a esperança e a determinação que ressoavam em seus corações. Certa manhã, Ana decidiu que era hora de dar a cada cômodo uma nova vida. Ela lembrou-se do jeito que sua avó costumava decorar a casa, com toques simples, mas cheios de carinho. Enquanto buscava por objetos para adornar os espaços, seus olhos encontraram uma caixa velha no fundo de um armário empoeirado. Com um misto de curiosidade e nostalgia, ela a abriu. Dentro estavam fotos em preto e branco de sua infância, registros de sorrisos, festas de aniversário e momentos em família. Entre as fotos, um pequeno diário. Ana se lembrou de como sua avó sempre tentou deixar seus sentimentos registrados, mesmo que em folhas amareladas. Ela folheou as páginas e descobriu uma série de anotações sobre a vida, amor e superação. Naquele instante, Ana sentiu a presença reconfortante da avó ao seu lado. Se você acreditar, sempre haverá um novo começo, pensou, e percebeu que aquela casa precisava da mesma magia que sua avó havia trazido ao passado. Lucas, olha isso, Ana chamou, enquanto mostrava as fotos e o diário ao filho. O garoto se aproximou, os olhos brilhando ao ver as imagens que contavam a história da família. Essa era a vovó quando era jovem, e esse aqui sou eu, com meu primeiro bolo de aniversário. Ana e Lucas se divertiram narrando cada imagem, como se cada uma estivesse se reanimando diante deles. As risadas ecoavam pelo cômodo, enquanto o passado e o presente se misturavam, criando um novo tecido de memórias. Aquela troca de histórias fortaleceu ainda mais o laço entre os dois, fazendo Ana perceber que a reconstrução do lugar não era apenas física, mas também emocional. Enquanto continuavam a arrumar, o dia amanheceu com um cheiro fresco de terra úmida após a chuva que caíra na noite anterior. Ana respirou fundo, inspirando a renovação. Além disso, o som dos pássaros cantando vinha de encontros e casais que se aninhavam nas árvores do quintal. O lugar, que antes se apresentava como uma dor latente, agora estava despertando para a vida. Quando a tarde chegou, Ana decidiu que era hora de ter um pequeno momento de celebração, uma pausa no trabalho duro. Com um olhar a Lucas, ela sussurrou: "Que tal fazermos um piquenique no quintal?" O rosto dele se iluminou e ele imediatamente concordou. Barracas improvisadas de almofadas e cobertores começaram a se espalhar pelo gramado, enquanto Ana preparava alguns lanches. A luz dourada do sol escorrendo pelas folhas fazia a cena parecer um quadro. Depois de tudo pronto, eles se acomodaram entre as almofadas, criando um espaço que estava repleto de alegria. "Olha a nossa fortaleza, assim como naquela nossa casa", Lucas dizia com um sorriso. Ele então começou a contar histórias fantásticas sobre super-heróis e criaturas mágicas, com Ana ouvindo atentamente, rindo e comentando. Dentro daquela bolha de felicidade, Ana se sentiu envolta em um conforto que nunca experimentara antes.
Mas a tranquilidade não durou muito, e Ana logo percebeu que a vizinha estava observando de longe, de braços cruzados, com uma expressão de desaprovação. O olhar dela era um lembrete do preconceito que ainda pairava, e Ana sentiu um frio na barriga. Ela sempre estará ali, não é? Pensou. Mas em vez de se deixar abalar, a mãe fez uma escolha consciente de se concentrar na luz e na alegria que estavam criando. Com Lucas ao seu lado, Ana sorriu amplamente para a vizinha, acenando como quem diz que não se importava. O que mais importava estava ali, naquele momento. Ela se lembrou do que sua avó costumava dizer. O que realmente conta são as memórias que fazemos e a alegria que encontramos ao longo do caminho. Enquanto o dia se transformava em noite e as estrelas começavam a aparecer, Ana fez um desejo silencioso. Ela desejou que, não apenas sua casa, mas todo o seu ser pudesse ser um farol de luz em meio à escuridão da rejeição. Um abrigo familiar que ofereceria calor e amor a todos que cruzassem seus caminhos. Mesmo com qualquer julgamento que enfrentasse, Ana estava preparada para seguir em frente, construindo um lar onde o amor sempre prevaleceria. Os dias seguintes àquele piquenique trouxeram uma energia renovada à rotina de Ana e Lucas. Cada amanhecer era um convite para novas descobertas na casa, agora cheia de luz e risadas. Ana sentia que, enquanto transformavam o espaço físico, também estavam trabalhando na construção de um lar emocional repleto de amor e segurança. Mas, aos poucos, uma inquietação começou a surgir em seu peito. Em um desses dias, enquanto organizava o cômodo da frente, um som inquietante chamou sua atenção. Eram barulhos estranhos vindos do sótão, como se as paredes sussurrassem sobre segredos não revelados. Ignorá-los era difícil, e a curiosidade misturada ao temor a impulsionou a sugerir a Lucas uma nova aventura. Vamos ao sótão hoje, Lu. Os olhos do menino brilharam ao ouvir a sugestão. Vamos ver se encontramos tesouros, ele exclamou animado. Juntos, subiram as escadas rangentes, o cheiro de madeira antiga misturado à poeira, criando uma atmosfera de mistério. Ao abrir a porta do sótão, Ana foi envolvida por um ar frio e um perfume de mofo. O espaço estava repleto de caixas empoeiradas e objetos cobertos por lençóis. No canto, um baú chamava a atenção de Ana. Com uma mistura de empolgação e nervosismo, puxou a tampa, revelando uma coleção de cartas e fotografias antigas. A primeira carta que Ana leu trazia palavras de amor e desafios que sua avó enfrentou. À medida que folheava as páginas, sentia o coração apertar, emocionada ao relembrar a força de sua matriarca. Olha, Lu, essas são cartas da vovó, Ana comentou, enquanto Lucas se aproximava, curioso. Uau, ela parece uma super-heroína, o garoto disse, admirando a foto da avó jovem cheia de vida. Ana sorriu. Naquele instante, reconheceu as qualidades que herdara dela. A coragem, a resiliência. O peso da história familiar se fazia presente, mas, ao mesmo tempo, trazia consigo uma nova perspectiva. No entanto, enquanto exploravam mais, os ruídos estranhos começaram a aumentar, como se o espaço estivesse reclamando daquelas memórias esquecidas. Ana olhou em volta, sentindo um frio na espinha. A insegurança tentava invadir aquele momento de descoberta e alegria. Mas ao ver Lucas totalmente absorto em sua nova realidade de super-heróis, Ana sentiu que precisava encontrar uma maneira de tornar aquele espaço em um lugar seguro. Vamos levar as coisas para baixo, Lu. Precisamos ajudar a vovó a contar sua história, ela sugeriu, e Lucas, ansioso, concordou com um aceno. Enquanto organizavam as cartas e fotos, Ana pensou nas dificuldades que havia enfrentado e em como o legado da avó poderia ser um guia para sua própria jornada. Na descida do sótão, Ana sentia que havia mais do que apenas objetos ali. Havia dor, memórias e também força. Uma força que poderia moldá-las como família. Decidiu que esse sótão, com todas as suas histórias, não seria um local de medo, mas sim um espaço de acolhimento, um testemunho da capacidade de superação. Assim, enquanto o sol se punha e lançava uma luz suave pela janela da casa, Ana se comprometeu a transformar cada parte do que encontraram naquelas caixas,
criando um lar onde o amor e a memória sempre coexistiriam. A casa, assim como as histórias, estava se reescrevendo, cheia de vida, amor e um futuro que, finalmente, poderia ser iluminado por meio das lições do passado. Ana e Lucas desceram do sótão com as caixas cuidadosamente empilhadas, um novo tesouro de histórias abrindo-se diante deles. O sol havia começado a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a sala, e Ana percebeu mais do que nunca o quanto aqueles objetos antigos tinham sido negligenciados. Estavam carregados de memórias esperando para serem compartilhadas. Enquanto organizavam os itens na sala, Ana não podia deixar de se perguntar sobre tudo o que aquelas cartas e fotografias poderiam revelar. Ao abrir uma das caixas, encontrou um álbum de recortes, cujas páginas estavam repletas de amostras da vida de sua avó. Recortes de jornal, cartões aniversários e bilhetes escritos à mão que atestavam momentos de felicidade em meio a tempos difíceis. "Olha isso, Lu!" Ana exclamou, segurando um recorte de um jornal local que anunciava um festival de primavera. Vovó sempre esteve envolvida com a comunidade. Olha, ela até ganhou um prêmio de melhor cozinha no festival. Que incrível! Lucas se aproximou e ficou admirado. "Uau! Quero ser como ela!" disse ele com um brilho nos olhos. Ana sentiu um calor dentro de si, percebendo como a força de sua avó ainda ressoava nas novas gerações. Enquanto folheavam os itens juntos, algo curioso chamou a atenção de Ana. No fundo de uma das caixas, um pequeno caderno de capa surrada estava escondido, quase como se estivesse tentando se esconder das luzes do presente. Com cuidado, ela o retirou e o abriu. As páginas estavam preenchidas com anotações e desenhos, todos escritos em uma caligrafia delicada. "Lucas, você consegue ver isso?" Ana perguntou, enquanto tentava decifrar as palavras. Mas uma frase em particular capturou sua atenção. "A vida é um rio, e cada dia traz novas águas e novos desafios." Naquele momento, algo profundo ressoou dentro dela. Era como se a avó estivesse falando diretamente para ela, oferecendo conselhos atemporais e encorajamento. Com o coração acelerado, Ana virou a página e se deparou com um esboço de uma casa parecida com a dela, mas com janelas mais amplas e flores coloridas ao redor. "Por que ela desenhou isso?" Ana murmurou para si mesma. Lucas, sempre disposto a participar da conversa, perguntou: "Pode ser a casa dos sonhos dela, né?" Ana assentiu. "Talvez, Lu, um lugar onde sempre se sentiu em casa." O desenho parecia uma metáfora para a jornada que estavam empreendendo. Contudo, enquanto a alegria preenchia o ambiente, uma inquietação começou a se formar em sua mente. Assim que a euforia da descoberta começou a desvanecer, o som que antes ameaçava distrair Ana aumentou de intensidade. Era um eco persistente, ressoando através das paredes mortas da casa, quase como se antigos lamentos estivessem ganhando vida novamente. Ana olhou ansiosamente para Lucas, que agora parecia ter percebido o ruído. Ele também escutava, o olhar curioso se transformando em preocupação. "Você ouviu isso, mamãe?" O garoto perguntou, seu pequeno rosto cheio de incerteza. Um frio percorreu a espinha de Ana, mas ela tentou se manter firme. "Sim, eu ouvi. Talvez seja só o vento batendo nas janelas", respondeu, embora soubesse que a resposta não a confortava. Decidida a enfrentar o que quer que estivesse ali, Ana sugeriu: "Que tal darmos uma olhada nas janelas? Pode ser que estejam batendo ou que haja algo preso." Lucas, animado com a ideia de ser um pequeno detetive, concordou rapidamente. Eles seguiram para o corredor, sentindo o ambiente mudar à medida que se afastavam da luz suave que emanava da sala. Enquanto se aproximavam da primeira janela, o barulho aumentou, parecendo ecoar dos cantos mais escuros da casa. Ana tinha um nó na garganta, mas não poderia deixar o medo tomar conta dela agora. "Talvez o sótão esteja falando", Lucas disse, tentando fazer sentido do barulho enquanto levantava uma sobrancelha. "Sabe, como se quisesse se mostrar." Ana sorriu com a inocência e a criatividade do filho, mas o peso do momento ainda a pressionava. Com um rápido movimento, ela abriu a janela e um vento forte invadiu a casa, trazendo consigo a aragem de algo antigo, algo que parecia chamar por ela. "Vê, é só o vento.
Ele só precisa entrar para respirar, Ana comentou, tentando fazer mais sentido da situação enquanto limpava a poeira acumulada ao redor da janela. Mas, assim que fechou a janela, o som pareceu diminuir, quase como se a casa estivesse aliviada por ter voltado a se abrir ao mundo exterior. Nesse momento, Hannah sentiu uma conexão profunda entre o presente e o passado. A casa, assim como a vida, estava repleta de histórias que desejavam ser contadas. Sabia que o que quer que estivesse intrigando a casa estaria sempre presente, mas também percebendo que estava pronta para encarar as sombras. Com correntes de coragem dentro de si, Ana voltou para a sala e olhou para Lucas, que a observava com expectativa. Vamos continuar descobrindo essas histórias, Lu. Elas são partes de quem somos, disse, a determinação aumentando em sua voz. Com a luz da lamparina piscando ao fundo, Ana se sentiu mais forte. Juntas, mãe e filho iriam desvendar o que quer que estivesse escondido, transformando cada lembrança em um futuro iluminado. Ana e Lucas se acomodaram de volta na sala, a energia entre eles palpável. A sensação de inquietude em relação às histórias esquecidas ainda pairava no ar, mas a determinação de se aprofundar naquele legado se tornava mais forte. Enquanto Lucas puxava as caixas para reorganizar, Ana olhou mais uma vez para o caderno da avó que encontrara no sótão. Cada página virada parecia conter não apenas lembranças, mas também segredos que clamavam para serem descobertos. Vamos ver o que mais a vovó escreveu, disse Ana, abrindo o caderno com cuidado, como se estivesse lidando com um tesouro precioso. As páginas estavam repletas de anotações, mas uma parte específica chamou sua atenção. Uma sequência de frases manuscritas que pareciam contar uma história diferente. Promessas de um amor perdido, sonhos não realizados e até uma menção a um local secreto. O coração de Ana disparou com a curiosidade. O que seria esse local? Lu, olha isso, Ana disse, chamando Lucas para ver as indicações. A vovó fala de um lugar especial. O que você acha que é? Lucas, sempre imaginativo, começou a criar teorias. Pode ser um esconderijo de tesouros, ou um lugar onde ela se sentia muito feliz. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Ana sorriu. A inocência de Lucas sempre a fazia lembrar que, por trás de cada história triste, havia uma esperança, um novo começo. Acho que precisamos descobrir, não é? Ana respondeu, sua determinação agigantando-se. A ideia da busca os animou, transformando o ambiente pesado em um espaço repleto de aventuras à frente. Ela se lembrou de como a avó adorava explorar o quintal e os arredores da casa quando era jovem, e agora olhava para cada canto da casa com olhos novos. Com uma nova missão em mente, eles saíram do interior da casa e foram para o quintal, onde a luz morna do sol da tarde iluminava o espaço. A grama estava verdinha e as flores vibrantes se movimentavam delicadamente ao vento, como se estivessem dançando por causa do espírito aventureiro de mãe e filho. A vovó sempre disse que a vida está cheia de mistérios e você só precisa ser corajoso para buscá-los, Ana lembrou, olhando para Lucas. Depois de alguma busca, eles decidiram investigar uma pequena árvore velha localizada em um canto do quintal, onde cresciam algumas flores silvestres. Ana se lembrou de quando era criança e brincava ali, criando mundos imaginários. Caso o local secreto fosse mesmo ali, talvez houvesse surpresas sob suas raízes. Vamos cavar. Quem sabe encontramos alguma coisa, Lucas sugeriu, seus pequenos braços agitados de entusiasmo. Juntos, eles começaram a escavar ao redor da árvore com as mãos. O cheiro da terra fresca os envolvia, e Ana se sentiu mais conectada com sua avó do que nunca. A ideia de que aquelas terras tinham guardado segredos por muito tempo a enchia de um misto de excitação e apreensão. Após algum tempo cavando e enquanto moldavam pequenos montes de terra, algo metálico chamou a atenção de Lucas. "Mamãe, olha isso!" ele exclamou com os olhos arregalados. Ana se abaixou rapidamente e, ao retirar mais terra, percebeu que havia uma pequena caixa enferrujada, com sinais de muito desgaste ao longo dos anos. Com o coração acelerado, Ana retirou a caixa do buraco e, ao segurá-la nas mãos, sentiu o peso das gerações. O que será que tem aqui dentro?
Ela murmurou, ainda admirando o objeto. Vamos abrir! Lucas gritou, sua excitação evidente. Com um leve esforço, Ana conseguiu abrir a tampa da caixa. Para sua surpresa, dentro havia objetos que pareciam ser lembranças de um tempo muito distante. Uma pulseira de contas, uma chave antiga e algumas fotos desgastadas, com imagens de pessoas sorridentes. Essas devem ser pessoas da família. Ana pensou alto, enquanto examinava as fotos. Havia algo nostálgico nas expressões, uma felicidade que se resumia naquele pequeno pedaço de papel. Lucas, no entanto, pegou a pulseira e envolveu-a em seu pulso, sorrindo, como se tivesse encontrado um verdadeiro tesouro. Essa é minha, ele declarou, e Ana não pôde deixar de rir, percebendo como seu filho estava imerso na magia daquele momento. Mas ao lado da caixa havia algo ainda mais curioso, um envelope selado. A caligrafia elegante, mas desgastada pelo tempo, identificava que era uma carta. A mão de Ana tremia ao pegá-la, a intuição lhe dizendo que o que estaria ali escrito poderia mudar ainda mais a percepção que tinha sobre sua avó. Posso ler? Ela perguntou a Lucas, que assentiu, cheio de expectativa. Ana cuidadosamente rompeu o selo e começou a ler em voz alta, seu coração batendo forte, enquanto as palavras preenchiam o ar ao seu redor. Minha querida, se você encontrou esta carta, significa que um dia minhas histórias e segredos se tornaram puros o suficiente para serem compartilhados. Sobre o lugar que você busca, saiba que a verdadeira felicidade é criada nas pequenas memórias que construímos com nossas famílias. Ana parou, sentindo a intensidade das palavras, um misto de emoção e saudade a invadindo. A vovó realmente queria que soubéssemos dessas coisas, ela disse, passando a mão pelo rosto, com lágrimas nos olhos. Lucas ficou em silêncio, absorvendo a gravidade do que estava ouvindo. A carta continuava a descrever memórias de risadas, lágrimas e do amor que havia se encerrado na casa. Construa sempre um lar onde o amor é a base, pois é aí que você encontrará sua força. Que suas raízes nunca se esqueçam do que são e que você sempre tenha coragem de amar. Ana sentiu que cada palavra foi um abraço caloroso de sua avó através do tempo. Aquela era a mensagem que queria que sua família carregasse adiante. Ao terminar de ler, ela olhou para Lucas, que segurava a pulseira como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Acho que conseguimos um pedaço da vovó que estará sempre com a gente, não é? Ana disse, abraçando o filho. Essa caixa e a carta nos ensinam que temos que compartilhar amor e memórias, mesmo nas dificuldades. E assim, sob o céu que começava a se colorir com os tons do crepúsculo, eles deixaram que a casa os envolvesse em seus braços. Ana sabia que, embora a descoberta de um passado tão rico fosse crucial, aquele momento presente com Lucas era o que realmente importava. As histórias de sua avó agora seriam parte da vida deles, e a casa tinha se tornado um lugar repleto de amor e esperança, com todas as sombras se transformando em luz. Ana e Lucas passaram as semanas seguintes imersos em um novo ritmo, um que era ao mesmo tempo familiar e renovado. A carta da avó tornara-se uma espécie de mantra, um guia nas decisões cotidianas e nas interações que tinham com o mundo ao redor. Durante os momentos simples, como fazer o jantar ou arrumar a sala, Ana frequentemente relembrava as palavras escritas, e essa conexão com o passado parecia fortalecer o laço entre eles. Mas, como se a tranquilidade fosse um convite ao inesperado, uma nova sombra começou a pairar sobre aqueles dias tranquilos. Ana não esperava, mas sua antiga vida as assombrava com novas dificuldades. As contas se acumulavam e os olhares de desprezo de alguns vizinhos começaram a se intensificar. Os cochichos nos corredores se tornaram sussurros audíveis, e ela sentia que aqueles olhares estavam impregnados de desdém. Certa noite, enquanto tentava organizar a casa e manter a sensação de acolhimento, uma batida na porta a fez sobressaltar. Com o coração acelerado, Ana hesitou antes de abrir. O que ela encontrou a deixou em choque. Era a vizinha que a observava com um olhar crítico, acompanhada por um homem robusto que estava vestindo um uniforme de fiscalização.
Precisamos conversar, Ana, a vizinha disse, com um tom que não deixava espaço para discussões. Estávamos conversando sobre a situação da casa e as consequências. Bem, você sabe como esses lugares podem ser. É melhor que você saia ou a situação pode se complicar. Afinal, você não quer problemas, né? Ana sentiu cada palavra como um golpe. O medo prenunciava que, a qualquer momento, tudo o que haviam construído poderia desmoronar. Mas não deixou que a onda de insegurança a dominasse. Em vez de ceder à pressão, ela respirou fundo e se lembrou das palavras de sua avó. Construa um lar onde o amor é a base. O que isso significava naquele momento? Estou fazendo o melhor que posso para manter a casa. Não estou dando problema a ninguém, respondeu sua voz firme, apesar do tremor interno. Depois de tudo que passei, não vou desistir agora. O olhar do inspetor se suavizou com a determinação dela. Isso não parece ser só sobre a casa, Ana. É sobre a sua segurança, ele respondeu de forma calma, enquanto a vizinha se mantinha à retaguarda, seus olhos críticos observando cada movimento. Tem que ser consciente do que está enfrentando. Estamos aqui para ajudar, mas sua situação pode ser complicada. Ana sentiu um nó se formando em seu peito. O dilema entre seguir adiante com sua vida e se deixar levar pelo medo era quase insuportável. A casa, seu lar, poderia ser uma fonte de acolhimento, mas também se tornava um lugar carregado de ameaças vindas de fora. As raízes que tentava plantar estavam sendo questionadas. Sei que a vida não é fácil, já passei por muita coisa e não vou permitir que isso me derrube, Ana disse, olhando diretamente nos olhos do inspetor. Estou construindo um lar para mim e para meu filho, e isso não é algo que eu vou abrir mão. Enquanto a vizinha se retirava, deixando um rastro de um olhar que misturava desprezo e desdém, Ana percebeu que não estava lutando apenas por uma casa. Ela estava em uma batalha maior, uma luta pela dignidade, pela sua saúde emocional e pelo futuro de Lucas. Encarar aqueles olhares cruéis não seria fácil, mas estava decidida a não se deixar abater. Com Lucas brincando nos fundos, Hannah decidiu que era hora de falar com seu filho sobre o que acontecera. Precisava que ele soubesse que, mesmo nesses momentos sombrios, o amor e a força sempre prevaleceriam. Não importava o que aquela espiral de desafios depreciativos trouxesse, ela lutaria. Para ele sempre haveria um farol de esperança. Os dias seguintes na casa de Ana foram marcados por uma tensão crescente. A visita inesperada do inspetor havia deixado uma marca, e as palavras da vizinha ecoavam em sua mente. Ana estava determinada a não se deixar abater, mas o medo de que sua luta fosse em vão criava uma sombra quase palpável. Enquanto organizava as coisas em casa, ela escutou risadas de Lucas vindo do quintal. O som leve e inocente do filho era um lembrete do que realmente importava. Decidiu que precisava falar com ele, compartilhar um pouco do que estava acontecendo, mas com o cuidado de não transmitir o medo que sentia. Lucas, meu amor, você pode vir aqui um minutinho? Ana chamou, tentando manter a voz calma. Ele apareceu na porta, com o rosto coberto de terra, um sorriso largo e uma mão que segurava um graveto. O que foi, mamãe? Perguntou com curiosidade. Ana se agachou para ficar na altura dele, buscando as palavras certas. Quero que você saiba que a gente está passando por alguns desafios, mas estamos juntos nisso. Eu quero que você saiba que sempre vou lutar para que tenhamos um lugar seguro e feliz. Lucas franziu a testa, tentando entender. Desafios? Como assim? O que está acontecendo? O que aconteceu é que algumas pessoas estão preocupadas com a nossa casa e, bem, às vezes elas não entendem o que estamos fazendo aqui. Mas eu estou fazendo o melhor que posso para que tudo fique bem. Ana respondeu, tentando simplificar as coisas sem alarmá-lo. Eu não quero que a gente saia daqui. Eu gosto da nossa casa, Lucas disse, com a sinceridade típica das crianças. Ana sentiu um aperto no coração. Era isso que ela mais queria, que seu filho se sentisse seguro e amado. Eu também, meu amor. E vamos lutar por isso, disse Ana, envolvendo Lucas em um abraço apertado. O cheiro da terra misturava-se com o doce perfume das flores do quintal, criando uma atmosfera de proteção ao redor deles. Lembre-se sempre,
A nossa força vem do amor que temos um pelo outro. Nada pode nos tirar isso. Mas apesar de toda a coragem que tentava transmitir a Lucas, as preocupações de Ana não desapareciam. O clima da vizinhança estava mudando. Comentários maldosos sussurrados à porta, olhares curtos sempre que ela passava pela calçada. Aquela sensação de desprezo, que antes era distante, agora se tornava mais próxima, como se fosse uma sombra que não a deixava em paz. Em uma manhã, enquanto voltava do mercado, Ana percebeu um grupo de mulheres conversando em frente à casa da vizinha. Elas pararam ao vê-la se aproximar, seus sussurros se calaram, e lá estava ela, mais uma vez, enfrentando o desafio do desprezo. Com o coração acelerado, Ana decidiu que não iria ignorá-las. "Bom dia, meninas", ela cumprimentou, com um sorriso forçado, enquanto tentava manter a compostura. "Eu vim fazer umas compras, e vocês?" Uma das mulheres de expressão severa respondeu. "Nada demais, apenas conversando sobre a vida na vizinhança." O tom de sua voz era claro, repleto de um desprezo disfarçado. "Sabia que algumas casas precisam de manutenção e cuidado, não é? Não é uma questão de aparências." Ana sentiu um frio na espinha. "Eu sei que estamos enfrentando dificuldades, mas quero que vocês saibam que estou aqui para construir um lar, não para destruir um lugar", respondeu com mais segurança do que se sentia. "Estou fazendo o melhor para mim e para meu filho, e não aceito que ninguém diga o contrário." As palavras pareciam pairar no ar, e Ana percebeu que a expectativa das mulheres havia mudado. Elas trocaram olhares, e um leve toque de surpresa atravessou seus rostos. Ana teve uma pequena sensação de vitória, mas o medo ainda estava presente. As suas palavras não garantiriam que nenhuma ameaça viria à frente. Ela se virou, decidida a voltar para casa, mas não sem um último pensamento. Era necessário lembrar a si mesma que aquele lugar, com todas as suas imperfeições, ainda era seu. Enquanto caminhava, Ana respirou fundo, absorvendo todos os sons e cheiros do dia. Ela tornara-se mais forte, e apesar de todos os desafios, sua determinação de lutar por Lucas e pelo lar que construíra só crescia. Ao chegar em casa, Ana encontrou Lucas em um canto, observando os pássaros que pousaram em um dos galhos da árvore do quintal. O sorriso dele a fez lembrar que, apesar das dificuldades externas, a força que ela precisava estava ali, dentro daquela casa feita de amor e esperança, e sabia que, independente do que o futuro reservasse, precisariam encarar juntos. O sol tinha começado a se esconder, lançando uma luz dourada pela casa que agora parecia um casulo seguro. Ana e Lucas estavam na sala, envolvidos em pequenos momentos de ternura enquanto ela preparava o jantar. O aroma do arroz e do feijão enchia o ar, criando um ambiente acolhedor que contrastava com a tensão que sentia em seu coração. "Mamãe, posso ajudar?" Lucas perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. "Claro, meu amor." Ana sorriu, passando um punhado de grãos para ele. "Pode me ajudar a colocar a mesa." Assim que Lucas começou a arrumar os pratos, Ana o observava com um amor imenso. O pequeno carregava um entusiasmo contagiante e isso a fazia esquecer por instantes o peso que carregava. Mas não demorou muito até que o barulho da batida na porta a trouxesse de volta à realidade. O som era firme e resoluto, quase como um aviso, respeitando o silêncio da noite que se aproximava. Com um aperto no estômago, Ana foi até a porta. O coração disparava. O inspetor, a pessoa que agora tinha o poder de decidir o futuro dela e de Lucas, estava ali, a expressão grave estampada em seu rosto. "Ana, precisamos conversar. É importante", disse ele enquanto ela se esforçava para manter um semblante calmo. Ela respirou fundo, o frio na barriga quase a fazendo hesitar. "O que aconteceu?", perguntou, buscando se preparar para o pior. "Recebemos uma denúncia sobre a estrutura da casa. Estou aqui para inspecionar. É por segurança. Não vou causar problemas para vocês, mas precisamos verificar", ele afirmou. Sua voz parecia entender o estresse da situação, mas precisava fazer o que era certo. Ana sentiu um nó apertar ainda mais seu peito. O medo de que a casa fosse comprometida estava se tornando uma realidade. "E se eu me recusar? O que vai acontecer?"
A pergunta escapuliu de seus lábios, pesada e carregada de desespero. O que mais desejo é que você e Lucas fiquem seguros. Se a casa tiver problemas, precisamos resolver. Não é uma questão individual, é sobre a segurança de todos, respondeu o inspetor, tentando mostrar-se compreensivo. Lucas apareceu atrás de Ana, seu rosto curioso. Mamãe, quem é ele? Perguntou, os olhinhos brilhando inexplicavelmente entre o medo e a curiosidade. É só um amigo, uma pessoa que vai dar uma olhada na casa, Ana disse, inclinando-se para acariciar o cabelo do filho. Ela queria que Lucas se sentisse seguro, mas a situação a estava consumindo. Ele merecia um lar, não um campo minado de incertezas. O inspetor entrou e Ana o seguiu de perto, observando cada movimento como se estivesse em uma linha de frente. O cheiro familiar de sua casa agora parecia misturar-se com a apreensão. O inspetor examinava a estrutura batendo na madeira das paredes e olhando os cantos com atenção. Ana estava agitada, contando o tempo e tentando acalmar-se. Após uma minuciosa inspeção, o inspetor se virou para ela, e por alguns instantes o silêncio assolou o ambiente. Ana, a casa tem algumas falhas, isso é verdade. Um ou outro reparo é necessário, mas não são problemas graves. Se você se comprometer com a manutenção adequada, não precisaremos de mais preocupações, afirmou ele. As palavras estavam carregadas de um alívio que Ana não esperava sentir. Quer dizer que não vou perder a casa? Ela perguntou, sentindo um sopro de esperança brotar dentro dela. Com um plano e seguido os procedimentos, não há razão para que isso aconteça, respondeu o inspetor, sua expressão suavizando um pouco, como se entendesse a luta diária dela. Ana respirou fundo, sentindo uma onda de alívio misturar-se com a adrenalina. Sentia que a luta estava valendo a pena, que a casa que tanto amava poderia permanecer em suas mãos. Obrigada, ela murmurou, as palavras saindo com sinceridade e gratidão. Quando o inspetor saiu, levou consigo não só o peso da inspeção, mas também um novo ânimo. Ana abraçou Lucas, envolvendo-o em um abraço apertado e caloroso. As lágrimas que ameaçavam descer em seu rosto eram de alívio, não de tristeza. Mamãe, vamos ficar aqui para sempre? Perguntou Lucas com a sua pureza inocente, fazendo Ana sentir um nó se formar novamente em sua garganta. Sim, meu amor. Vamos fazer da nossa casa um lugar ainda melhor. Nós temos um ao outro e juntos somos fortes, respondeu, olhando nos olhos dele e sentindo a confiança brotar mais uma vez. Naquela noite, enquanto se sentavam à mesa para jantar, Ana percebeu que cada refeição compartilhada ali era um passo em direção ao futuro que eles mereciam. A casa ainda precisava de trabalho e amor, mas ela havia se tornado um símbolo de resistência. E mais do que isso, uma promessa de que, juntas, elas poderiam superar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. O lar era mais do que paredes, era lar, era amor, era esperança, e mesmo com todos os desafios que poderiam ainda vir, Ana sabia que enfrentaria cada um deles com a força que só uma mãe é capaz de ter. A manhã seguinte, surgiu com os primeiros raios de sol filtrando pela janela, aquecendo o pequeno espaço que Ana e Lucas chamavam de lar. O despertar era sereno, e Ana aproveitou aqueles momentos para observar o filho enquanto ele dormia. A alegria que emanava do rosto dele a fazia sorrir, e ela se lembrou de todas as lutas que enfrentaram até aquele ponto. Eram duras, mas também repletas de aprendizado e amor. Ana se levantou gentilmente, tentando não acordá-lo, e começou a preparar o café da manhã. Enquanto o cheiro do pão torrando se espalhava pela casa, ela pôde pensar novamente sobre o que o inspetor havia dito. Os planos de reparo e manutenção levantaram um novo tipo de esperança em seu coração. Eram pequenas vitórias diárias que, juntas, formavam um futuro inteiro. A mesa estava posta, e quando Lucas finalmente acordou, seu sorriso iluminou o ambiente. "Bom dia, mamãe!" ele exclamou, pulando da cama e correndo para a mesa, onde o café já estava servido. A interação leve e alegre era um antídoto poderoso contra as dificuldades que enfrentavam. "Mamãe, o que vamos fazer hoje?" Lucas perguntou enquanto devorava os pães quentes.
Ana hesitou por um momento, sentindo uma onda de insegurança se aproximar. Havia tanto para fazer, mas tudo o que realmente queria era dar um dia especial ao filho. Hoje, vamos começar a trabalhar na nossa casa. Quero que você me ajude a pintar a cerca. O que acha? Perguntou, tentando encorajar um espírito de equipe. Legal. Posso escolher a cor? Lucas perguntou com os olhos brilhando de entusiasmo. Claro que sim. Que cor você gostaria? Ana estava se surpreendendo com a energia renovada que sentia. A vida estava se tornando uma nova página, um novo começo. Azul, azul como o céu, Lucas respondeu pulando na cadeira com animação. Depois de um café da manhã leve e divertido, Ana e Lucas se dirigiram ao quintal. O pequeno espaço ao redor da casa ainda precisava de cuidados e o ritmo da vida estava prestes a mudar. O ar fresco da manhã envolvia os dois, e à medida que Ana preparava as tintas e os pincéis, sentiu que o trabalho em equipe poderia se transformar em um momento especial entre eles. Enquanto Lucas mergulhava os pincéis na tinta azul, Ana encontrou um antigo balde de metal, repleto de ferramentas e materiais deixados por antigos habitantes da casa. No entanto, ao remover o balde, algo caiu. Uma pequena caixa de madeira desgastada pelo tempo. O curioso Lucas achou e imediatamente foi até ela. Mamãe, olha o que encontrei. Ana se agachou ao lado do filho e olhou para a caixa. Ela estava trancada. O que será que tem isso aqui dentro? Ponderou, enquanto seus pensamentos viajavam para as histórias que poderiam estar guardadas ali. Vamos abrir, Lucas disse, a energia infantil preenchendo o espaço. Ana hesitou. A caixa parecia bem antiga, carregando uma aura de mistério. Um passo à frente e ela decidiu que aquela curiosidade poderia render uma nova história. Com um pouco de esforço, conseguiu quebrar a pequena fechadura. A caixa abriu-se com um estalo, liberando um cheiro forte de mofo e passagem do tempo. Dentro havia objetos diversos, cartas amareladas, fotos e uma pequena boneca de pano também envelhecida. O toque da boneca prendeu a atenção de Lucas, que imediatamente a segurou nos braços. Mamãe, olha, ela é linda! Exclamou, seu sorriso irradiando inocência. Ana começou a folhear as cartas. Eram mensagens de amor, esperança e corações quebrados. Elas contavam histórias de desafios, de esforço e, acima de tudo, de persistência. As palavras escritas tinham um peso que ressoava com a sua própria jornada. A cada frase, ela se lembrou de sua luta diária e do que realmente importava: amor, fé e a redução dos medos. Enquanto olhava para Lucas brincando com a boneca, Ana entendeu o que aquela descoberta significava. A casa não era apenas um lugar. Era um laço que unia histórias, passagens de vidas que, de alguma forma, se entrelaçavam. Conhecer o passado do lar deixava a sensação de que ali, mesmo no meio do caos e da rejeição, havia uma continuidade. Elas estavam ali, trazendo nova vida àquelas paredes. O dia avançava e, enquanto juntos pintavam a cerca em azul, Ana sentiu que aquele era um começo verdadeiro. Cada pincelada representava não apenas a renovação física da casa, mas também a renovação emocional. A ideia de pertencer ressoava mais forte, e ela se deixou envolver pela força do lar que estavam construindo. Ao final do dia, enquanto os dois admiravam a cerca recém-pintada, Ana olhou para Lucas e disse: Fizemos um ótimo trabalho hoje. A casa agora é mais nossa do que nunca. E lembre-se, aqui dentro sempre haverá amor, risos e coragem. Lucas sorriu, e Ana pôde ver que o futuro estava nas mãos deles, nas pequenas vitórias do dia a dia. Como um eco de suas palavras, a casa ganhava vida, e Ana percebeu que, com Lucas ao seu lado, poderiam enfrentar qualquer desafio que futuros os aguardassem. Porque, afinal, o lar não era apenas um lugar, mas um sentimento que florescia com cada nota de amor. E pelo que ela viu ali, entre pincéis e sonhos, o futuro estava começando a se revelar.